Olá, vamos a mais uma aula aí do curso Trade Move. Essa aula era para ser uma aula falando sobre Fibonacci, né? Sobre retração de Fibonacci. Só que antes de falar de retração de Fibonacci, eu lembrei que eu tenho que dar para vocês umas aulas, entendeu? Anteriores para vocês poderem entender, né? Melhor Fibonacci. Se eu não tem como falar de Fibonacci sem falar de ondas de Elliott, canais de onda de Elliott, entendeu? Tendência, essas coisas. Então, assim, essas aulas aqui elas não estão no cronograma do curso, porém eu vou incluí-las depois faço uma nova apresentação, né? Mas eu resolvi colocar, porque senão vai ficar cada vez mais difícil vocês entenderem como é que funciona a retração de Fibonacci, ok? Então vamos falar de onda de Elliott, né? Introdução às ondas de Elliott e canal paralelo de Elliott. Vamos lá, na teoria. A teoria de Elliott foi criada na década de 40 por Ralph Nelson Elliott. E Elliott percebeu que as tendências são formadas por grandes ciclos, com padrões geométricos que são gerados por movimentos de manadas. Esses grandes ciclos definem que o mercado está ou em um grande movimento de baixa ou em um grande movimento de alta. Cada ciclo sempre segue uma contagem, e dentro dessa contagem vão existir os impulsos, definidos por 1, 3 e 5, e as correções, né, definida por 2 e 4. Então vamos lá explicar melhor isso aí com uma imagem. A gente sabe que o gráfico ele não se movimenta, né, em linha reta, né? Ele não fica numa vertical, ele não fica numa horizontal, certinho, não. Ele se movimenta em ondas, ele sobe, desce, né? Como se fosse um sinal de um raio, né? Então, esse daqui é o primeiro impulso, tá? É a primeira tendência, a tendência primária, vou colocar assim, tá? A tendência primária ela é dividida em primeiro impulso, depois vem uma retração, segundo impulso, depois vem uma retração e o terceiro impulso, né? A gente define isso como primeiro impulso. A gente botou o número 1 aqui para identificar que isso daqui é uma subida, tá? É um impulso, ou seja, muita gente comprando, tá? Nesse momento aqui, aí o gráfico vai subindo. Chega um ponto que as pessoas começam a vender. Aí há uma correção, tá? Uma retraçãozinha aqui, ó, uma correção, que a gente chama de correção, tá? Até um certo ponto, e depois o gráfico sobe de novo, tá? Na tendência 3, né? Vamos botar assim, na onda 3. Essa onda 2 aqui, tá? Que é a onda de correção, ela nunca pode ser do mesmo tamanho, aqui vira aqui para baixo, na mesma direção do começo da onda 1. Senão desconfigura a teoria de Elliott, entendeu? Então ela sempre vai ser menor, ela sempre vai ser uma correção menor. O impulso 3, né? A onda 3, ela sempre vai ser. O que a gente fala sempre é que é normal acontecer, é padrão, é padronizado. Mas pode acontecer o contrário, né? Sempre pode, porque quem define, quem manda em tudo é o gráfico, a gente não tem como mudar isso. Mas normalmente a onda 3 é a maior onda. É a onda onde todo mundo, onde os trades adoram, entendeu? Fazer trade, né? Fazer compras, vendas, no caso aqui, subindo compras, né? Porque é uma tendência, é uma onda maior, tá? Ela é uma onda bem grande. Muitas das vezes ela é o dobro da onda 1, ok? Então chegou lá em cima, as pessoas compraram, chegou num ponto, entendeu? Que as pessoas começam a vender. Aí tem uma nova correção, tá? A gente chama aí de onda 4, tá? É a nova correção. Ou seja, é uma correção também que ela é menor, ela não pode ser do tamanho de uma onda 3, de uma onda 1, tá? As correções são menores, geralmente, tá bom? E depois vem a onda 5. Essa onda 5 ela pode ser, normalmente, ela é menor que a onda 3, mas nada impede que ela seja maior, né? Nada impede que ela seja maior. Como eu já falei,
quem manda em tudo é o gráfico. Então, esse impulso, tá? Essa onda um, 2 de correção, onda 3, 4, 5, tá? Chega num ponto em que começa o esgotamento. Quando chega num ponto em que ela vai cair, que o gráfico vai cair, aqui o gráfico está subindo, tá? O gráfico sobe, dá uma correção, sobe, dá uma correção, está sempre para cima, tá? Ou seja, os fundos, ó, fundo, fundo, são sempre ascendentes, ou seja, esse é um fundo mais baixo do que esse aqui. Esse é um topo mais baixo do que esse aqui. Então, isso é uma alta, tudo bem? Então, quando chega aqui em cima, há um esgotamento, você começa a ver as velas ficarem curtinhas, pequenininhas, deixando grandes pavios, você começa a ver o indicador de volume, entendeu? Baixar o volume baixar bastante. Tem indicadores que a gente usa, como o RSI, né, acaba baixando, entendeu? Inclinando para baixo, né, o MACD também, entre outros. Então significa que a gente vai ter uma queda. Aí começa a queda, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a onda A para baixo, né? Aqui o gráfico já está caindo, tudo bem? Aqui o gráfico está caindo, então eu tenho a onda A, tá? O impulso A para baixo, eu tenho a correção do que é o B, e eu tenho outro impulso que é o C, tá bom? Então, assim, depois de uma grande alta, vem uma queda. Ah, mas e aí, o que que acontece depois do C? O C ele pode vir, né? Ele não tem que parar aqui, ele pode continuar, continuar, continuar. Vai chegar um ponto que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui em cima, um esgotamento. Você vai ver que as pessoas já venderam, que aqui é venda, né? Essa parte toda aqui é venda. Você vai ver que as pessoas já venderam o que tinha que vender, né? Então começa a moeda ela ficar com preço menor. Então as pessoas pensam, poxa, está com preço bom para compra, e começa a comprar de novo. Aí esse processo aqui todo, do 1 ao 5, começa de novo no final da onda C, tá? Até que vai acontecer de lá em cima acontecer a mesma coisa e começar de novo a B e C. E assim o mercado vai se movimentando, tá bom? É uma coisa simples, não é uma coisa difícil de entender, tá? É só você pensar que sempre vai haver impulso e correção. Impulso e correção. Isso sempre vai acontecer, tá bom? Se isso não acontecer, você vai ter uma lateralização e também vai ter impulsos e correções. Então a gente vai falar mais para frente, mas já vou adiantar. Dentro dessa onda um, tá? Eu estou pegando aqui um- uma tendência primária, tá? Uma tendência primária. Vamos botar que seja o gráfico diário, tá? Tendência primária seria uma tendência no gráfico diário. Uma tendência para você fazer mais um swing trade, entendeu? Um trade mais demorado, de alguns dias, né? Ou seja, você vê o gráfico de forma macro, tá? Você vê o gráfico mais alongado, tá bom? Então aqui uma tendência primária que geralmente tá no gráfico diário, né? No gráfico semanal, que seja. Só que dentro dessa onda primária, tá? Eu tenho também, de novo, o impulso um, 2, 3, 4, 5, correção A, B e C. Aqui eu também tenho impulso um, 2, 3, 4, 5, correção A, B e C, entendeu? Ou, desculpa, impulso aqui ao 5 e aqui a correção. Aqui de novo, impulso um, 2, 3, 4, 5. Aqui a correção A, B e C, entendeu? Que aí a gente já vai para um gráfico menor, já vai para um gráfico de uma hora, tá? Quando a gente sai do gráfico diário e vai para o gráfico de uma hora, a gente está vendo essa mesma tendência, tá? Só que em subtendências, tá bom? Em subtendência. Dentro desse impulso aqui, dessa linha, tem várias coisas acontecendo aqui dentro. Vocês vão ver isso. Mesma coisa aqui na correção do gráfico na queda. Ok? Até aí eu acho que deu para entender.
Vamos traçar diretamente no gráfico do trade view as ondas de Elliott, né? Tive um errozinho aí, né? As ondas de Elliott. Ok. Então vamos traçar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ver se eu consigo puxar um gráfico aqui. Então estamos aqui no TradingView, né? Deixei o gráfico um pouco mais limpo aqui, tá? Porque ele tem vários indicadores meus aqui. Eu vou tentar achar aqui, vou colocar no diário, tá? Cadê? Aqui. Diário. Bom, isso aqui não é uma boa moeda, porque ela é uma moeda que está iniciando no agora, há pouco tempo no TradingView. Não sei se a gente consegue com BTC. Vamos ver aqui, BTC, próprio Bitcoin, né? Ver se a gente consegue aqui. Nossa, hoje o negócio tá feio aqui com o Bitcoin. Vamos lá. Colocando o gráfico diário. Aqui no gráfico do BTC, eu acho que eu consigo mostrar melhor para vocês isso aqui. Vamos lá. Peguei aqui o gráfico, tá? Você vê que aqui o gráfico ele está vindo de uma alta, né? Tá vindo uma queda bem grande. Veio aqui, subiu, caiu de novo, subiu, caiu de novo, tá? Eu vou traçar a partir daqui para vocês terem uma ideia. Por quê? Aqui é um suporte. Tá vendo que aqui é um suporte? Aqui é um suporte, tá? E tá vindo de uma queda. Então eu posso começar uma nova onda, tá? Então vou usar uma ferramenta que a gente tem aqui. Onda de Elliott Impulso. Vamos pegar aqui, ó. Pegar a partir da pontinha dela aqui, ó. O impulso. 1, 2, o impulso 3, 4, e aqui o impulso 5. Aqui o impulso 5, né? Que poderia ser mais para cima, ok? Então ele parou aqui. Estou ajustando aqui. Ok. Então aqui eu tenho o exemplo, ó. O impulso 1, tá? Ó, 0 a 1, tá? Ou seja, as pessoas comprando, ó, as velhinhas verdes aqui. Eu tenho a correção, tá? 2. Eu tenho mais um impulso 3, que ele é um pouquinho maior, né, do que o impulso 1, na verdade, aqui. Geralmente ele é maior. Geralmente o impulso 3 ele é bem maior, ele vai lá para cima. Mas aqui, nesse caso aqui, né, ele está um pouco só de diferença. Eu tenho a retração aqui, a correção aqui no caso, né, no 4. E eu tenho aqui a onda 5, que não foi muito longe, tá? Não foi muito longe. Geralmente ela vai um pouquinho mais longe, né? Mas ela foi aqui, ó. Eu botei na ponta do gráfico aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá bom? Então, depois desse impulso, né? Dessa onda de Elliott aí completa, né? Com 5 impulsos e correção aí, nós mostramos, vem a correção de queda. Vem a correção de queda.
A, B e C, ok? Então vem aqui, A, espera aí um minutinho, entrou aqui um sinal aqui de alerta, ok? Então, chegou aqui na onda C. O que que aconteceu? Novamente, o processo do impulso, né, para cima. 2 já veio até aqui. 3. 4. Deixa eu dar continuidade aqui. O dois veio aqui, tá vendo aqui, ó, na mesma direção aqui, tá? Da onda 1. Então aqui já desconfiguraria, tá? Uma onda de Elliott, tá ok? Mas se não viesse até aqui, mais ou menos, tá? Poderia dar andamento. 2, 3, 4 e 5. Aí depois viria a queda de novo, olha só. Tá bom? Então aqui já desconfiguraria as ondas de Elliott aqui, tá? A gente não poderia considerar. Então botei o 2 aqui para vocês entenderem, tá? Mas aqui nesse gráfico, peguei um gráfico bem ruim aqui, que pensei que estava bom só no primeiro, aqui não. Ó, ficou na mesma direção, isso não pode acontecer. Foi bom acontecer para vocês verem, entendeu? Que nesse caso aqui, a gente desconsidera, né, uma onda de Elliott. Por quê? Olha o que aconteceu com o gráfico. O gráfico, ele lateralizou. Quando você perde o fundo aqui, quando você a onda 2, né? A onda 2, ela cai junto com o fundo da onda 1, ela não fica acima, você acaba tendo uma lateralização, ó. Você pode ver que o gráfico ele está lateralizado nesse ponto aqui. O gráfico ele está lateralizado nesse ponto aqui. Por isso que você não consegue criar uma onda de Elliott aqui, tá bom? Então, o gráfico tem que perder essa lateralização, perdeu, caiu, né? Caiu, veio até aqui embaixo, ó. Veio até aqui embaixo. Pode ser que aqui você consiga, entendeu? Começar novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Depois vem o A, B e C. Dessa forma é que se movimenta o gráfico, tá? Dessa forma, ele tem a tendência de alta, ele tem a tendência de baixa e a tendência que as pessoas chamam de lateralizada, tendência de lateralização, ok? Que foi o que aconteceu com a gente. Quando nós fomos traçar aqui, uma nova onda, né, um novo impulso aqui, ó, tração, o impulso 1. Quando nós viemos pegar o impulso 2, você vê que fica na mesma direção, ó. Ó, vou botar aqui, ó, para ver, ó, na mesma direção. A partir do momento que isso acontece, desconfigura, tá, a onda de Elliott. Aí a gente passa a observar que o gráfico entra em lateralização, tá? Vou botar aqui, tirar, selecionar. Ele entra em lateralização. Ele fica um tempo aqui andando aqui dentro, ó, até que ele sai daqui de dentro. Ok, pessoal? Deu para entender essa parte aí, né? Beleza, corrigir aí o slide aí. E vamos para a próxima aula.